Amém? Hoje, amado, nós vamos falar aí desse versículo. Ele é um versículo, se não for o mais, é um dos mais importantes versículos da Bíblia. Né? Tem um filósofo antigo que ele fala que esse versículo, João 3,16, é um mini evangelho. Se fosse resumir, todo o evangelho resumiria em João 3,16. É o versículo que não precisaríamos nem ler. É só eu puxar, falar a primeira frase, vem todo mundo atrás, sem errar. Não é verdade? João 3,16. E de acordo com um teólogo chamado John Piper, ele fala que nesse versículo de João 3,16, ali existem ali contém as maiores realidades existentes. O que são elas? Quem são elas? Ali contém Deus, o seu amor, o mundo, o Filho de Deus, a fé, o perecer para sempre, a vida eterna e todo aquele que crê. Quase que eu fiz cri-cri. Nesse versículo contém tudo isso. Como chamam de mini evangelho. Vamos ler? Diz assim a palavra de Deus. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Amém? Está escrito aí assim, tá? João 3,16. Então curva a sua cabeça, oremos. Pai, em nome de Jesus, que a Tua palavra nessa noite, ó Deus amado, possa cair em nossos corações, iluminando, Pai, todos os compartimentos obscuros, ó Deus, tudo aquilo que se encontrava em trevas, que a Tua palavra venha como luz, iluminando, Pai amado, e trazendo vida, Pai. Eu oro a Ti e te agradecendo em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Aqui é um diálogo de Jesus Cristo com Nicodemos, o mestre da lei, o qual ele vem tirando algumas dúvidas de Nicodemos, até chegar em João 3,16, e que ele explica, olha, porque Deus amou o mundo de uma maneira tal, Nicodemos, que entregou o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida, coisa simples. Mas eu queria pegar cada fato que tem aí, a gente vai falar um pouco sobre Deus, sobre esse amor, nós vamos esmiuçar um pouco, porque se fosse explicar tudo, a gente ia passar dias, meses, anos aqui, explicando sobre João 3,16, o qual Deus me deu algumas coisas aqui bem interessantes, eu queria que você prestasse toda a sua atenção, amém, queridos? Amém? Então, Jesus, ele explica que Deus entregou o seu Filho unigênito. Que Deus é esse? Eu peguei na Bíblia mesmo, tem um fato muito interessante, o qual o apóstolo Paulo ele vem explicando quem era Deus. Mas o que é mais bacana era para quem o apóstolo Paulo explicava quem era Deus. Isso está relatado em Atos, depois nós vamos lá, mas só para te situar, em Atos capítulo 17, Paulo chega a Atenas, e segundo a história, era mais fácil você encontrar um Deus em Atenas do que gente. Era um povo muito pagão, tinha muitos deuses lá. E Paulo ele entra em cena, ele chega num determinado local, onde ele encontra a filosofia, dois pensamentos, duas filosofias de vida, a filosofia de vida de Epicureu e o estoicismo, que defendia o pensamento estoico. O que é isso, diácono? O pensamento epicureu, entenda isso, era um pensamento que eles defendiam você viver somente o hoje.
e viver tudo aquilo que te dava prazer. Defendiam isso. Causou prazer, cai para dentro. Pode fazer. Esse era o pensamento na filosofia de Epicureu. Independente de moral, independente de valores, causava prazer, podia praticar. E o estoicismo, eles já eram o contrário. Eles eram mais daqueles de, deixa assim, afinal de contas, se está assim é porque Deus quis assim. Era o Oiapoque ao Chuí. Eram uns que viviam o prazer numa totalidade e outros que eram acomodados numa totalidade. Por que eu peguei isso? Porque não é diferente no dia de hoje. O que é ensinado é que você pode fazer tudo, desde que te cause prazer. Ou você se conforme com a situação que você está. Olha o pensamento. Como vem nos acompanhando anos e anos, séculos e séculos, gerações e gerações. Aí Paulo, diante desse ambiente, diante desse pensamento de filósofos que valorizavam, ou valorizavam demais, ou não valorizavam, ele expõe para esses filósofos quem era Deus. Aí vamos comigo em Atos capítulo 17. A partir do verso 24. E diz assim: o Deus, vamos ler o 23, que aí vai nos dar uma melhor ideia. Porque, passando eu, vendo os vossos santuários, achei também um altar em que estava escrito: ao Deus desconhecido. Esse, pois, que vós honrais e não conhecendo, e que eu vos anuncio. Por que ele fala isso? Porque estavam questionando a Paulo se ele estava pregando uma heresia, uma seita. Porque Paulo pregava ali, se você pegar o contexto, Paulo pregava ali sobre a ressurreição. Aí ele está tentando explicar quem era esse Deus que Paulo pregava. Aí Paulo chega aí falando, é esse Deus, pois, que vos honrais e que não conhecendo, é que eu vos anuncio. 24. O Deus, ele começa a falar, o Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens, nem tampouco é servido por mãos de homem, como que necessitando de alguma coisa, pois ele mesmo é quem dá a todos a vida, a respiração e todas as coisas, e de um só fez toda a geração dos homens para habitar sobre toda a face da terra, determinando os tempos já dantes ordenados e os limites da sua habitação, para que buscassem ao Senhor, se porventura tateando, o pudessem achar, ainda que não está longe de cada um de nós, porque nele vivemos e nos movemos e existimos, como também alguns dos vossos poetas disseram, pois somos também sua geração. Sendo nós, por geração de Deus, não havemos de cuidar que a divindade seja semelhante a ouro, ou a prata, ou a pedra, esculpida por artifício ou imaginação dos homens. Olha que coisa tremenda. E se você pegar a riqueza desse texto, Paulo não cita a Bíblia ali. Paulo, ele cita o conhecimento que eles já tinham de alguns filósofos, para apresentar o Deus que eles honravam. É esse Deus que entregou o seu Filho unigênito. Um Deus que não tem carência, um Deus que não depende de ninguém, mas é um Deus que se permite ser achado, ainda que seja tateando. Paulo vem falando isso. Que coisa tremenda. É um Deus acessível. Não é um Deus que precise eu fazer nada por Ele. É um Deus que não requer que eu suba plantando bananeira, que eu vá não sei onde, não. Ele está dentro de nós, porque Ele não habita em templos feitos por mãos humanas, mas sim em templos feitos pela mão dEle. Você crê nisso? Aleluia.
É esse Deus. É esse Deus que Paulo vem explicar para um povo que vivia em meio a um monte de pensamentos humanos. Aí Paulo vem e expõe. Que coisa maravilhosa conhecer esse Deus. Saber que é um Deus, amado, que não depende de ninguém, mas que deixa ser achado. Mas aonde? Aonde? Olhe para dentro de você, Ele está aí. E a Bíblia fala que esse Deus, amou. Que coisa louca. O amor de Deus, esse amor, envolve compaixão e misericórdia. É um amor que Ele ama de uma forma tão extraordinária que Ele não fica inerte, não fica parado. Entenda isso. Deus, Ele se movimenta por amor a cada um de nós. Esse amor fez Ele se movimentar. A Bíblia fala em 1 Coríntios 13, quem é aluno da EBD sabe disso, que o amor, se for somente em palavras, é como um sino que tine. Isso, repetido várias vezes, incomoda. O que Paulo está explicando? Que se for um amor só perceptível pelo ouvido, não vale de nada. Eu posso ser totalmente espiritual, mas se eu não tenho amor, é como um sino que tine. Um sino tinindo no teu ouvido, incomoda ou não? Incomoda. E Deus, Ele sabe disso. Por isso que Ele amou de uma maneira que agiu. Ele não, olha, eu amo o mundo e ficou parado. Vendo o mundo padecer, sofrendo, com os poderes perturbando o ser humano, os poderes das trevas, todo mundo sendo conduzido por um caminho de morte. Ele vendo isso, ele não ficou inerte, ele amou. Como ele amou? De maneira tal. Poucas vezes você vai ver essa maneira tal na Bíblia. Uma que eu me recordo é quando Deus fala, ó, trazei os dízimos e as ofertas, que eu te abençoarei de maneira tal. É porque não tem palavra para descrever a maneira como Deus nos ama. Se fôssemos explicar o amor de Deus, para muitos é loucura. Para muitos é loucura. Muitos falam, olha, eu não pedi para ser amado por Ele. Alguns não têm coragem de falar, mas agem como se fosse. E Deus amou. E o que Ele amou? O mundo. Você está em João 3,16, amém? Então Deus, esse Deus, que criou tudo, não necessitava de nada, amou o mundo, um amor louco, envolvido de misericórdia e compaixão, amou o mundo. O que é o mundo? O mundo, quando a Bíblia fala de mundo, ele tem pelo menos 7 traduções, 7 significados. Porém, nesse, quer dizer cosmos, e esse cosmo quer dizer uma totalidade. Ele amou a todos. Do mais intelectual ao mais ignorante. Do mais rico ao mais pobre. Eu posso morar na Barra da Tijuca ou não ter aonde morar. Deus me amou. Independente de quem eu seja, Deus, Ele me amou.
Independente do que você faça, Deus, Ele te ama. É um amor louco. A palavra de Deus diz que Ele amou quando nós ainda éramos pecadores. Era independente do que eu fazia, era independente do que você fazia ou faz. Ele te ama. É um amor louco ou não é? É um amor louco. E que ação é essa desse amor? Uma entrega. Entenda isso. Deus, Ele com seu poder, Ele poderia pegar qualquer coisa. Ele poderia pegar qualquer um. Quem Ele quisesse. Porque Ele é Senhor. Ele que governa. Mas Ele entrega o seu Filho unigênito. Por amor de cada um de nós. Coisa simples, mas de um poder muito grande. Coisa simples, mas de um poder muito grande. Essa ação, amado, é como se eu pegasse, se você pegasse o seu filho e falasse assim, como é que é o nome da neném? Arthur. Se pegasse o Arthur, tem coragem? Olha só, Arthur, você vai morrer por umas pessoas que merecem a morte. Por umas pessoas que muitos são meus inimigos, mas você vai morrer para que eles venham ter vida. Teria coragem? Ninguém tem coragem. É a loucura desse Deus. Que faz Ele amar de uma maneira tal de agir de uma maneira louca, tudo isso por amor. Eu conto sempre a história, quando eu falar do amor de Deus, tinha uma senhora que alguns já devem conhecer essa história, chamada Dona Creuza, já partiu, e eu explicando o amor de Deus para ela, eu falei, Dona Creuza, vocês vão lembrar da história que ela tinha um cachorro, chamado Toquinho. E o Toquinho, eu brinco que eu falo que ele parecia endemoniado. Porque toda vez que eu entrava para discipular na casa da Dona Creuza, o Toquinho era uma luta para deixar eu entrar. Eu falei, pô, esse cara não quer que eu fale, esse cachorro não quer que eu fale do amor de Deus para a Dona Creuza. E ele latia, perturbava, eu falei, cara, só que ela tinha um amor pelo Toquinho danado. Eu falei, Dona Creuza, Deus ama a senhora. Ela me ama, Ele entregou Jesus Cristo pela senhora. Ela eu falei, a senhora tinha coragem de entregar o Toquinho para morrer por alguém? Ela falou, não. Eu falei, mas Deus entregou o seu filho. Isso é normal, amado. A gente não tem coragem mesmo. Mas Deus teve coragem. Ele vem e entrega. Mesmo sendo um cachorrinho, a Dona Creuza não tinha coragem de entregar o Toquinho. A ação de entregar o seu filho único era para que viéssemos ter vida. Mas eu tenho uma coisa para falar. Entenda isso. O amor de Deus é por todos nós. É por cada um de nós. É pelo cosmos. É pela humanidade. É pela raça humana. Esse é o amor de Deus. Porém,
essa entrega não é para todos. Ele ama a todos. Creia nisso. Ele ama a todos. A pessoa mais desprezível aos seus olhos, Deus ama. Mas para que essa entrega se faça valer sobre a minha vida, eu tenho que crer. A Bíblia fala que ele veio para os seus, João 1, 11 e o 12. Mas os seus não o receberam. Os deles rejeitaram a ele. Mas todos quantos o recebeu, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Quem são esses? Os que creem no seu nome. Tem um poder envolvido na filiação, eu me tornando filho de Deus, tem um poder. Mas para que eu venha me tornar filho desse Deus, eu tenho que crer nesse nome. Eu tenho que crer em Jesus Cristo. Em João, capítulo 5, vamos lá. Passe um pouquinho. João, capítulo 5, verso 24, diz assim: na verdade, vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Eu tenho que ouvir, mas tenho que crer. Entenda isso. Cristo não veio para condenar, ele fala isso em João 3,17. Não veio para condenar, porque o mundo já está condenado. Mas o Filho de Deus se manifestou para salvar o mundo, para que o mundo fosse salvo por ele, através dele. Mas tem uma condição. Eu tenho que crer. O crer implica em ouvir. Ouvir, amados, é algo muito mais que perceber som. Não é à toa que nos finais das Escrituras divinas, ele deixa nas cartas escritas para as igrejas: quem tem ouvido, ouça. Não é quem tem ouvido, escute. As 7 cartas, elas finalizam assim: quem tem ouvido, ouça. Porque perdemos a capacidade de ouvir, até escutamos, mas perdemos a capacidade de ouvir. A palavra de Deus diz que a fé vem pelo ouvir, não é escutar. É ouvir. Porque se eu ouço, eu ouvi, eu aprendo. E eu aprendendo, eu executo. Entenda isso, querido. Ele se manifestou para desfazer a obra do diabo. Ele se manifestou para que viéssemos ter vida. Mas eu tenho que crer nisso. Eu tenho que dar crédito. Quando ele fala para todo aquele que nele crê, a ideia de quando João escreveu isso é de confiar tanto, de abraçar essa ideia. Nós não abraçamos qualquer um, abraçamos quando confiamos. Amém? Essa é a ideia.
Eu confio tanto nele, que eu creio tanto que eu abraço essa ideia. Opa, ele morreu por mim, então por isso eu vou crer. Não adianta, amado. Jesus, ele se manifesta como o caminho. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Entenda isso. Você já deve ter ouvido falar que todos os caminhos levam. Entenda isso. Agora eu te explicar. Se tivesse um outro caminho para nos levar a Deus, eu não serviria a esse Deus. Porque permitir Jesus Cristo passar por aquilo tudo e tivesse um outro jeito para que eu chegasse até Ele, isso não é um Deus. Isso é tudo, menos um Deus. E às vezes nós ficamos procurando caminhos para chegarmos até Deus. Só tem um caminho: Jesus Cristo. Eu sou o caminho. Há quem diga que Ele é aquele que supre todos os desejos da nossa alma. Que Ele fala: eu sou a água viva, eu sou o pão da vida. Está falando de suprir todas as necessidades do nosso corpo e da nossa alma. Mas às vezes procuramos tudo quanto é caminho ou fazer do nosso jeito. Entenda isso aqui, queridos. Deus te trouxe aqui com o intuito de trazer à tua memória que ainda o caminho é Ele. O jeito de chegar até Ele é através de Jesus Cristo. Porque foi Ele que amou e Ele que entregou. E às vezes queremos viver uma vida, amado, nesse mundo aí, um mundo que vai de mal a pior, onde tem prevalecido, entenda isso, esses pensamentos de que podemos fazer tudo aquilo que nos dá prazer ou nos acomodarmos com a situação. E Deus nunca, você não vai ver Deus tratando o povo dele assim. Quando o povo dele estava passando por aflição no deserto, ele envia Moisés. No Egito, ele envia Moisés para libertar o povo, porque estava sendo afligido. O que Moisés é? Uma tipificação de Cristo. O mundo estava perverso, por tudo quanto é porcaria. Ele tira Noé e sua família e põe dentro da arca. O que é a arca? Cristo. E somos contaminados e influenciados por esses pensamentos filosóficos. Te deu prazer? Faz, pô. Faça aquilo que vale a pena. Olhe com olhar crítico para determinados comerciais, para determinados filmes, determinadas novelas, é tudo aquilo, invertendo valores. E nós somos ministrados sobre isso e aprendemos. Por quê? Nos encontramos mais com essas coisas. Aí tudo aquilo que é certo passa a ser o errado, o certo é algo relativo, a verdade é relativa. Nós aprendemos hoje pela manhã aqui o que influencia a minha vida. Entenda isso. O que influencia a minha vida é aquilo que eu mais me encontro. Com o que nós temos mais nos encontrado? Isso vai influenciar a sua vida. Os olhos são a candeia da alma. Se o teu olho for bom, todo o teu corpo será bom. Isso é certo. Mas se teu olho for mau, aí não sabemos, poxa, por que está acontecendo isso? Por que está acontecendo aquilo? Eu te pergunto, com o que nós temos nos encontrado? Nós aprendemos TD. Cristo tinha seu TSD. Aprendi, Jéssica. Com todos os seus afazeres, Cristo tinha o seu tempo a sós com Deus. Priorizava isso. Porque ele sabia, na hora da dura, quem ia ajudar ele era Deus. Aí se relacionava com Deus.
E às vezes nós não, influenciado por todo tipo de pensamento, influenciado pelos meus encontros, aí na hora da dificuldade, eu vou e tomo atitudes erradas e vou colher semente das minhas atitudes. A Bíblia fala que os olhos do Senhor passam por toda a terra, Ele está vendo. E às vezes ficamos preocupados, entenda isso aqui, querido. Ficamos preocupados com o diabo. Ah, porque o diabo, o diabo, o diabo. Hebreus 11:30 ou 31, horrenda coisa é cair na mão do Deus vivo. Jesus, ele ensinando num discurso, ele fala assim, eu vou ensinar vocês a quem temei. Não temos homens não, porque os homens podem só matar o corpo, mas temei antes aqueles que podem pegar tanto o corpo quanto a alma e jogá-la no inferno. Quando eu não levo a sério, amado, esse sacrifício ou esse amor de Deus, porque Ele se manifestou, esse amor dEle, para que viéssemos ter vida. Deus amou o mundo de tal maneira para que todo aquele que nele crê, eu tenho que crer, amar, Ele ama a todos, mas eu tenho que crer que Ele entregou o seu Filho unigênito. Eu creio, beleza, eu tenho vida eterna. Que vida eterna é essa? A ausência da ira de Deus. Por isso eu quero reforçar, horrenda coisa é cair na mão do Deus vivo. Não o diabo. O diabo foi vencido na cruz do Calvário, amado. Se você vê na Bíblia, o que a Bíblia fala do diabo, não despreze o poder que ele tem. Mas se eu tenho Jesus, é um nome acima de todo nome. E eu grosseiramente, conversando com uma pessoa, falei, cara, você me perdoe, mas cada um tem o diabo que merece. Porque se valorizar muito, valoriza muito ele. É um nome acima de todo nome. E todo joelho vai se dobrar. Então, por isso que eu tenho que me tornar filho de Deus, porque eu tenho esse poder de ser chamado filho de Deus. Eu creio no nome dEle. Amém, queridos? Aplauda Ele. Aleluia. Deus está te trazendo à memória o quanto é importante, amado, esse amor, essa entrega. Aleluia. Entenda isso, amado. Ele quer que nós venhamos ter vida. Mas se eu crer, aí ele põe outra condição, para todo aquele que nele quer. Ele não quer que nós venhamos perecer. O que seria perecer? Morrer, amado. Distanciamento de Deus. E não precisamos olhar para muito longe. Quando vemos algumas vidas, infelizmente, morrendo, ou morrendo em vida, porque estão distantes de Deus. Nunca foi a vontade de Deus a morte para o ser humano, por isso que nós não sabemos lidar com a morte. Nós às vezes concordamos com ela, porque não tem outro jeito, mas saber lidar. Nós não fomos feitos para morrer. Nós fomos feitos para ter vida eterna. Mas aí vai de se eu estou crendo naquilo que Deus fez por amor a mim. Porque se eu não creio, diz a palavra, para todo aquele que nele crê, não
não pereça. Ora, se eu creio, eu não vou perecer, se eu não creio, eu vou perecer. É óbvio. E a pior coisa é alguém morrendo em vida. Tudo para ser bem-sucedido, mas porque não crê, a morte já está com ele. Aí mesmo em João 25, vai falando sobre João 11, 25, vamos dar uma olhada. O que ele fala a respeito de vida. Diz assim: disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a... Quem crê em mim, ainda que esteja morto, e todo aquele que vive e crê em mim nunca... Aí ele pergunta para Marta, crê tu nisso? Ele está falando sobre a ressurreição de Lázaro. Ele está falando, fica tranquila, cara. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, vai reviver. Agora, quem não crê, está morrendo. Há quem diga que a graça é a desgraça dos poderosos. Por quê? Porque quem se sente poderoso sabe que pode fazer alguma coisa. Ah, eu vou fazer isso, eu vou fazer, faz. Mas a graça não precisa que façamos nada. É somente crer. Efésios capítulo 2, vamos lá dar uma olhada. Capítulo 2. O verso 4 diz assim, você achou? Amém? Vamos lá. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, e nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar em lugares celestiais em Cristo. É graça. O que é a graça? O favor que nós não merecemos. Nós não merecíamos isso. Mas estando nós ainda mortos, nos nossos delitos e pecados, Ele, que é riquíssimo em misericórdia, nos amou.